enquanto vocês procuram, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade, a qual Ele nos concede de estarmos aqui no Batista Genário, nas festas dos varões. Quero louvar a Ele, porque Ele é bom. Não era para ter chegado aqui. Deus me guardou, Deus me deu um grande livramento na vinda para essa igreja. Mas pela misericórdia dEle, chegamos. Ele é fiel. Queridos, quem achou, diga amém. Vou ler, e diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E todos dizem amém. Amém. Tome seus assentos, por gentileza. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor desse setor, pastor Jerônimo, a sua irmã, a sua esposa Eliette, a sua filha. Deus abençoe a vida desse casal que muito nos ajudou, e que Deus continue abençoando ricamente seu ministério, tá? Que as bênçãos do Senhor te cubra e siga a cada dia a sua vida. Queridos, ao grupo de varões, Guerreiro de Cristo, parabéns, mais um ano. Jesus abençoe vocês, tá? Acredito que o próximo ano vai estar cheio de varões aqui. Glória a Deus. Eu acredito que Deus vai fazer maravilha nessa igreja. Irmãos, para começar o texto, todos conhecem, é famoso em nosso meio. Quando dá-se a entender o livro de Atos, a maioria dos irmãos, antigos ou novos, já pensa, vai ter um reboliço na igreja, porque a ideia de Pentecoste já vem na cabeça, vai correr o manto, vai correr o pula, o corta-queijo, o troca-lâmpada. Mas o texto é para isso também, irmãos. É alegria, é poder de Deus manifesto. Mas eu quero entrar numa síntese aqui e peço a compreensão, a paciência. Minha voz não é grossa, eu estou rouco, mas acredito que se os irmãos terem paciência comigo, nós vamos conseguir concluir o texto. Primeiro, irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele vai fazer uma promessa. Qual é a promessa? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Primeiro, antes de Deus fazer, Ele promete. Antes de Deus realizar, Ele promete. Antes de Deus te dar, Ele vai profetizar. Usa alguém para falar contigo. Deus não chega sem avisar. Antes de Ele cumprir, Ele sempre avisa. E outra coisa, avivamento, seja aonde for, não tem hora marcada, não tem hora agendada. É que nem o próprio texto diz: de repente. Deus prometeu através da pessoa de Jesus Cristo uma promessa fiel. Mas lembre-se, o dia a qual vai acontecer um dos maiores acontecimentos para a igreja, porque o maior acontecimento da igreja foi Jesus Cristo ressuscitar. O maior acontecimento da igreja foi Jesus sair da sepultura no terceiro dia. O segundo maior advento da igreja foi o Espírito Santo descer. Lembre-se, o maior cumprimento vivo da igreja é Jesus sair da sepultura, e o segundo, o Espírito descer. A lógica humana, sabe qual é o pensamento? Os discípulos estão temerosos. Por quê, Marcos? Porque Jesus disse: eu vou subir ao Pai.
Eu vou sair do meio de vocês, não estarei mais presente fisicamente. Ou seja, Jesus em pessoa estará ausente. Na cabeça dos discípulos quem vai me guiar? Quem vai me ajudar? Porque a pessoa física de Jesus no ambiente para eles era segurança total. A presença de Jesus no meio dos 12 discípulos, ou dos 11 discípulos, era firmeza para eles. Mas agora Jesus está dizendo: eu vou sair do meio de vós. Aí gera uma preocupação na cabeça de Pedro, gera uma preocupação na cabeça de Tiago: quem vai ficar conosco? Aí diz a Bíblia que Jesus vai prometer no capítulo 14 de João: olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão. Eu vou enviar que vai consolar essa tristeza que está no coração de vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, porque eu estou do lado, mas o que eu vou mandar vai ficar dentro. Aleluia! Olha só. Aí a promessa foi feita, irmão. E uma coisa que eu aprendi desde os tempos de meu pai o homem falou, pode falhar. Deus falou, não falha. Se Deus falou alguma coisa a teu respeito, pode chucaveira, capeta, macumbeiro falar tudo o contrário, mas a palavra de Deus é poderosa e fiel, e ela não falha. Aí os discípulos, no Atos capítulo número 2, viu Jesus subir, irmão. E o texto relata que os discípulos ainda estão com medo. Como, Marcos? Jesus prometeu. Mas ainda eles ficam com medo. A insegurança. Isso acontece com você. Isso acontece comigo. Deus fala que vai fazer, vai salvar, vai te dar, vai chegar a sua bênção. E mesmo assim, não é errado. Nós duvidamos, irmão, da palavra de Deus. É uma incredulidade que gera dentro do corpo humano. É humano. Mas sempre tem uma certeza. Sabe por quê? O Espírito que usa profeta, ministro e ministra para falar do céu, por mais que gera dúvida, o Espírito que habita dentro de nós fala: confia, porque quem prometeu não falha. Aleluia. Eles estão com medo. Sabe o que eles estão vendo? Jesus subir. Aí o livro de Atos, capítulo 1, vai dizer que uma nuvem envolve Jesus. Mas sabe o que acontece? Eles ainda continuam olhando para cima, achando que Jesus ia descer. Aí vem um anjo e fala: varões galileus, porque estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma, do mesmo jeito, enquanto na nuvem vai descer. Sabe o que confortou ele? Não foi quando Jesus subiu, foi quando o mensageiro nos trouxe a mensagem. Fica tranquilo, ele foi, mas já vai descer. A promessa da igreja é Jesus voltar. O que consola a igreja é a promessa que Jesus vai voltar. Glória ao nome de Jesus. O texto ainda vai dizer: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, depois da promessa vem o cumprimento. Atos capítulo de número 2, versículo 1. Cumprindo-se os dias de Pentecoste. Os judeus têm 3 festas maravilhosas, lindas, e ninguém tira estas 3 festas do judeu. É a festa da Páscoa, festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. O dia em que Jesus vai se manifestar é na festa do Pentecoste. E a festa do Pentecoste para um judeu é muito importante. Por quê? O que antecede a festa do Pentecoste é a Páscoa. Lembra quando Israel
estava nas garras do Egito, sendo oprimido, e Deus falou com Moisés: Moisés, eu vou libertar meu povo vai sair dessa escravidão. Mas tem um negócio, Moisés: eu vou ser a ponte por onde tu vai andar para chegar em Faraó, porque ele não vai liberar fácil. Mas tem um negócio: com a força do meu poder, eu tirarei Israel das garras de Faraó. Diz a Bíblia que Deus mandou 10 pragas. Na nona, Faraó não obedeceu, irmão. A Bíblia vai dizer que ele endurecia o seu coração. Quando Deus fala endurecer o coração, é forçar a desobediência diante de Deus. Faraó desobedeceu 1, 2, 4, 6, 8, 9. Na nona vez, como Deus viu que o coração dele estava muito duro, mandou a última praga: vai passar o anjo da morte. Mas faz o seguinte, Moisés: manda todo mundo, o povo de Deus, pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue e espargir nos umbrais da porta. Sabe por quê? Porque vai passar o anjo da morte, e a casa que não tiver marcada com sangue, o anjo da morte vai entrar e vai matar todo o primogênito. Moisés recebeu a ordem? Recebeu. Sabe o que fazer? Sei. Então entrega a mensagem. A mensagem é: povo de Deus, quando o anjo da morte for passar na sua casa, tem o seguinte: mancha os umbrais da porta com sangue. O anjo vai ver a marca do sangue e vai passar por cima. Mas a casa em que não tiver sangue, o anjo entra e mata todos os primogênitos. Foi o que aconteceu, irmão. O anjo da morte veio, vinha na casa da irmã Maria, vinha na casa do irmão João, passava direto, entrou na casa do ímpio, teve morte, entrou na casa de Faraó, matou o primogênito dele. Ele percebeu que Deus puniu severamente o Egito e disse: sai daqui, vai embora, pega o seu povo e vai adorar o deuses seus no deserto. A Bíblia vai dizer que ele pega o povo, sai do Egito por baixo de uma mão poderosa de Deus. Aí que se dá a festa da Páscoa, quando mata o cordeiro. Por quê? O cordeiro na antiga aliança representava, quando a pessoa sacrificava a Deus o cordeiro, lembrava-se: estou livre da escravidão, estou livre da garra do diabo, estou livre das garras da morte. Mas diz a Bíblia que depois que se deu a festa da Páscoa, contava-se 50 dias, e então chegava a festa de Pentecoste. Preste atenção nisso daqui. Quando eles estavam na festa da Páscoa, a lembrança era: olha, a morte chegava para nós, a escravidão batia na nossa porta, o povo do Egito nos escravizava. Aí Deus nos libertou, então nós temos que sacrificar a Deus. O que nós vamos fazer? Depois do sofrimento, depois das lutas, depois das batalhas, agora nós vamos viver uma semana de colheita. Sempre no judeu, a festa do Pentecoste era representada dentro de 50 dias, ou seja, dentro de 49 dias, ele escolhia a plantação, ele escolhia todos os frutos do seu campo. Chegando no 50º dia, ele pegava a melhor oferta da colheita, a melhor oferta da colheita, e levava para Deus. Perceba, 49 dias e de colheita, mas chegava no 50º, eles pegavam o melhor e levava para Deus. Era comum todo ano: eu trabalho 49 dias, mas o meu melhor, os 49 dias, eu entrego para Deus. Eu abro um parêntese para aplicar algo para a igreja. Perceba, todo sofrimento, toda a luta da igreja na terra, toda batalha,
que a igreja enfrenta no dia a dia, sempre terá uma recompensa. Perceba, 49 dias de recompensa. E sabe quantos dias Deus pedia para o povo? Um dia. Um dia. Aleluia. 49 dias para o povo, e Deus apenas pedia um dia. Qual é a aplicação, Marcos, nessa noite? Em nosso meio, Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado dinheiro, provisão. Quantos dias Deus proveu na sua casa? Quantos dias Deus tem te dado livramento? Agora eu te pergunto, quantos dias tu foi grato a Deus? Deus te dá, Deus te abençoa, Deus te capacita. Aí sabe o que acontece? Estamos vivendo dentro de uma geração de ingratos. Quero presença, quero a graça, quero poder. Mas sabe o que acontece? O que tu tem feito para Deus vai receber. Meu Deus, aleluia! Perceba. Agora eu entro no texto. Deus, na antiga aliança, fez a Páscoa como um símbolo de libertação da escravidão. No Novo Testamento, a Páscoa simboliza o sacrifício e a libertação do pecado. Preste atenção. Na antiga aliança, livramento para o povo do Egito. Na nova aliança, livramento do pecado. Livramento do pecado. Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, Páscoa, ressuscita na Páscoa, logo se dá 49 dias, chega no livro de Atos dos Apóstolos, aonde eu quero chegar. Agora vai se cumprir o dia de Pentecoste, e cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, aonde, irmão? No mesmo. Preste atenção, a promessa: ficai em Jerusalém, até que de baixo, do lado, de trás, não, do alto. Sabe por quê? A maior promessa não é quando o homem fala a teu respeito. A maior promessa não é quando o teu patrão te promete. A maior promessa não é quando a tua mulher te promete. A maior promessa da igreja é quando os céus, cumprindo-se os dias de Pentecoste, a festa da colheita acabou. Agora é a entrega. No 50º dia, 50 dias chegou. Lembrando do começo, a ideia era Jesus ausente. Para os discípulos era perdição total. Por quê? Porque na ideia deles, se Jesus sair do meu lado, eu perdi tudo. Se Jesus sair da minha frente, eu perdi tudo. A promessa era enviar o Consolador. Só que tem uma coisa, irmãos: o Consolador, segundo a Bíblia que Jesus fala, ia habitar dentro do humano. E eu acredito que até pela ciência da época, eles acreditavam: não pode dois corpos habitar no mesmo lugar. Glória a Deus. É impossível os corpos habitar no mesmo lugar. A cabeça de quem é astrônomo é impossível. Por quê, irmãos? Porque não tem como um homem entrar dentro de outro homem. Não tem como um espírito entrar dentro de um espírito. A física não dá essa moral ou visão para acontecer. Mas, irmãos, quem prometeu, se quiser, coloca até 3 corpos dentro do mesmo. Mas a palavra dele é fiel para cumprir. Aleluia. A ideia era Jesus estando com eles, era segurança total. Jesus sem eles, ou eles sem Jesus, era perdição total. Perceba, eu não sou louco, vocês não são loucos. Quando vocês dobram o seu joelho, começa a orar ao Pai. Preste atenção, começa a orar ao Pai. Um monte de gente aqui, isso já aconteceu comigo. Eu estou conversando com Deus, não tem ninguém falando do meu lado.
mas eu ouço alguém dentro de mim falando, eu estou contigo. Isso não é loucura, é corpo dentro de corpo. Talvez você estando na rua, aí o Espírito Santo lá na sua mente fala, vai para a rua da direita, porque a morte está na rua da esquerda. Sem querer, você vai para a rua da direita, de repente um acidente, você fala, Deus me livrou. É corpo dentro de corpo. O que é isso? É a promessa viva do céu dizendo, eu estarei com a Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! A ideia agora, para quem vai receber o Espírito, não é muito normal, porque o próprio livro de Coríntios vai dizer que o evangelho que foi provocado na cruz é loucura para os judeus e para os gentios, mas só entende o evangelho quem é salvo. Por quê? O evangelho da cruz é preste atenção, a palavra poder no grego, no latim, no hebraico tem o mesmo sinônimo. Um dos vocábulos da palavra grega poder é caráter, é força. Ou seja, quando o poder de Deus se manifesta na igreja, nos varões, na irmã, a primeira coisa que vem a igreja a ter é caráter. Presta atenção, a primeira coisa que quando o Espírito Santo desce na igreja, a primeira coisa que muda no ser humano é caráter. Sabe por quê? Enquanto eu estou no mundo, as minhas vontades habitam. Enquanto eu estou no mundo, as minhas decisões que prevalecem. Mas quando eu venho para a igreja e o Espírito Santo habita em mim, esse caráter mudando. Se não sair da sua vida e não sair da minha, não recebeste o Espírito Santo. E o Espírito Santo está no nosso meio. Aleluia! E qual é a outra palavra? Força. Força para quê? Para caminhar? Não só apenas. É força para sustentar o caráter. Glória a Deus. É bezerra assim, mas vai cuidar. Aleluia. Primeiro recebe caráter. Segundo recebe força. Por que, Marcos? Porque se Jesus te der o caráter e você não der força para sustentar, você vai ser duas caras na igreja. Meu Deus. E como o poder de Deus é transformador, ele não permite duas caras. Fala bem do pastor na frente, mas fala mal do pastor por costa. Fala mal do dirigente na frente e fala mal do dirigente por costa. Está cheio de mau caráter e duas costas dentro da igreja. Mas eu venho pegar o Espírito que transforma o homem em caráter. Aleluia, Deus. Aleluia. Segundo, primeiro, ele dá caráter e dá força. Segundo, poder. No grego significa dunamis, dinamite. Outras versões, gerador. Por que, Marcos? Porque na palavra dinamite significa explosão. A palavra gerador é jogar toda a força para fora. Você conhece o gerador? Ele é alimentado, armazena energia, segura a energia. Quando a luz da rua acaba, se tiver gerador, o que vai acontecer? Ele vai soltar as forças que tem dentro dele. Aleluia. Segundo, Deus sempre dá caráter e força. E o segundo, dunamis, dinamite, gerador. Sabe o que acontece com você quando você está fraco? Começa a entrar nos picos da vida. Cai. Aí de repente você levanta. Depois cai. E depois levanta. Isso é normal na vida cristã. A luta te bate, você desanima, cai. Não perde o espírito. De repente o céu dá força, você levanta. Aleluia. Sabe o que é isso? Enquanto as suas forças estão indo, o gerador de Deus está te alimentando. Ai, ai, ai. Marcos, hoje não dá. Aí o gerador funciona. Aleluia. Você fala, não vou conseguir.
eu sustento. Quando você se achar, sabe o que eu vou colocar? Não energia, um espinho. Quando tu achar que tem energia, que você inchou, o céu coloca um espinho e murcha a sua barriga. Aleluia. Aí Paulo fala assim: longe de mim se vangloriar do que é do céu. Por quê? Porque a graça dele que basta. Sabe o que ele está falando? O gerador de Deus me sustenta tanto forte como fraco. Eu vim pegar o espiritual para essa igreja. Se você quer, você recebe. Na tua fraqueza, no teu cansaço, na tua fraqueza, no teu cansaço, o céu está trazendo gerado, sustento. glória a Deus. Olha só, a Bíblia vai dizer, queridos, eu vou só abrir um parênteses aqui. O texto é espiritual para nossas vidas hoje. Eu não sei quantos anos você tem de crente,